Hoje, alguns colegas já se reportaram a esse assunto aqui na tribuna, sobre o Dia Nacional de Luta pela Educação. É claro que agora ferve a discussão sobre a questão dos cortes feitos pelo MEC às universidades federais e aos institutos federais de educação. É claro que isso é muito preocupante, porque uma universidade não há de viver sem custeio. Então, o ministro da Educação disse recentemente que não é um corte, é um contingenciamento. Mas olha só, acaba dando no mesmo, porque se é um contingenciamento e isso vai ser liberado em algum momento, as universidades elas têm que pagar a luz, a água, a manutenção, os servidores terceirizados agora. Então vamos imaginar, se a reforma previdenciária for aprovada, pode ser que seja liberado. Uma coisa não tem relação com a outra, porque isso soa como ameaça. Quer dizer, ainda que a reforma seja aprovada e ela venha a dar a economia que se espera que ela dê, isso será para um prazo de 10 anos. Não é uma questão de se aprovar até junho ou julho a reforma e no segundo semestre vai ter dinheiro sobrando para o governo investir. Isso é mentira, né? Isso é uma mentira deslavada. Então, não se pode relacionar uma coisa com a outra. São coisas antagônicas, são coisas muito diferentes. E esse Dia Nacional da Luta pela Educação, ele vai além dessa questão dos cortes. É claro que esses cortes podem inviabilizar vários institutos federais e várias universidades federais. Porque muitas das universidades e muitos dos institutos já operam, já funcionam no limite do seu orçamento. Porque também em governos anteriores houve também corte já dos orçamentos das universidades e dos institutos, assim como da educação como um todo. E hoje, para além dessa questão do custeio, que pode aí, de repente, as universidades começarem a ter a sua energia cortada, a sua água cortada, não ter serviço de limpeza e por aí vai, ameaça as bolsas de mestrado e doutorado também. E isso é grave, sim. Eu terminei o meu mestrado em 2013 e na minha turma de mestrado, e paguei muitas disciplinas com pessoas que faziam doutorado. E quantas dessas pessoas dependiam exclusivamente da bolsa para poder estudar? Porque produção científica, conhecimento, é uma balela dizer que isso é barato, que isso custa pouco dinheiro. Conhecimento, de fato, precisa de altos investimentos. É assim em qualquer país decente do mundo. Então, quando você olha a história de um país como a Alemanha, ou como o Canadá, ou como o Japão, ou como a Coreia, ou como a Austrália, e por aí vai, você vê o quanto a educação é efetivamente prioridade e como é que esses governos investem muito na educação, porque é um investimento que tem retorno para toda a sociedade. Não adianta imaginar que nós vamos resolver ou reduzir drasticamente o problema da violência, por exemplo, ou melhorar drasticamente o problema da saúde, ou melhorar o nosso desenvolvimento tecnológico e econômico, se isso não for via educação. A educação é o grande caminho para a resolução da maioria dos problemas que atingem uma sociedade como a brasileira ou a de qualquer país do mundo. E isso não é achismo, isso é científico, isso tem exemplo em qualquer lugar decente do mundo, em qualquer lugar, em qualquer república, em qualquer democracia séria. São incontáveis os exemplos a respeito disso. Antes do governo anunciar os 30% de corte dos institutos federais e das universidades federais, depois com aquela explanação ridícula do presidente, do ministro da Educação com os chocolatinhos lá, o governo já tinha cortado no começo de abril 5,8 bilhões da educação básica. Então, quando o governo diz assim, porque este governo vai priorizar a educação básica,
É mentira, porque 5,8 bilhões de reais já tinham sido cortados no começo de abril de toda a educação básica. Segundo, nenhuma política séria educacional pode colocar em oposição ensino superior e educação básica. Não dá para você falar assim, eu vou deixar de investir no ensino superior e vou investir na educação básica, ou vice-versa. Primeiro que a educação básica, ela é responsabilidade primeira dos municípios e dos estados, não é responsabilidade primeira do governo federal. Para dizer assim, porque a responsabilidade primeira do governo federal é o curso superior, é o ensino superior. E nós não podemos, deputada Irine, jamais cair na esparrela de entrar nesse jogo de disputa de financiamento, como se a educação básica e o ensino superior pudessem disputar financiamentos, porque ambos são de uma importância gigantesca para a nação. Então nós precisamos viabilizar tanto os recursos para a educação básica, quanto para o ensino superior, sem retirar de um para jogar no outro, porque isso não resultaria em absolutamente evolução nenhuma, porque são coisas diferentes e ao mesmo tempo sequenciais. Então não dá para entrar nessa questão de que a prioridade será a educação básica, a prioridade será... porque tudo tem que ser prioridade, a educação tem que ser prioridade. E aí eu vou lembrar uma coisa que eu venho falando, o primeiro mandato eu falei disso o tempo inteiro, eu perdi a contagem das vezes que eu subi aqui para falar sobre isso, e tenho defendido a educação e o financiamento da educação o tempo inteiro, que o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, e nos estados e municípios no ano de 2015, com 20 metas a serem concluídas até 2024, que o Plano Nacional de Educação, ele prevê na sua meta 20, o aumento do financiamento para a educação até chegar 10% do PIB em 2024. Quer dizer, tanto o governo federal quanto os governos estaduais e os governos municipais dão de ombro para isso. O Plano Nacional de Educação, ele tem sido solenemente ignorado por todas as esferas, pelo governo federal, pelos governos estaduais e pelos governos municipais também. Quando o grande norte para a educação deveria ser o Plano Nacional de Educação, porque ele é o grande norte da educação. Foram anos de elaboração. Então, é importante que se diga sobre essa situação, porque hoje a luta ela é muito maior do que a luta apenas por essa questão dos cortes desse momento, mas por tudo aquilo que vem ocorrendo na educação. Fora os ataques que professores têm sofrido o tempo inteiro, de acusações que professores estão ideologizando os alunos, estão fazendo a cabeça, estão transformando os alunos em comunistas, ou então que professores estão sexualizando os alunos de alguma forma, que professores estão... Enfim, tanta barbaridade que tem se dito e acusado as escolas, as universidades, que assim, parece que nós estamos entrando na idade das trevas novamente, onde o conhecimento, a pluralidade dos debates nas universidades e nas escolas passou a ser demonizado o tempo inteiro. Escolas e universidades são espaços plurais para todo tipo de debate. E eu, ao longo da minha vida, eu tive professores de todos os tipos. Eu tive professores altamente conservadores e ortodoxos, eu tive professores altamente liberais, eu tive professores neoliberais, eu tive professores marxistas, eu tive professores anarquistas, e a todos eles deram a sua contribuição para a minha formação. E todos eles foram importantes para o debate, para clarear o conhecimento. E vai ser sempre assim. Então assim, eu fui professor durante 30 anos. 30 anos. Eu jamais me preocupei em ser unanimidade nas escolas por onde passei.
mas sempre me esforcei para ser um excelente professor e cumprir com a minha obrigação de professor. E eu fico imaginando, estou fora da sala de aula nos últimos 4 anos, que se eu estivesse fora da sala de aula nesse momento, se eu estivesse dentro da sala de aula nesse momento, provavelmente eu estaria sendo acusado de estar fazendo a cabeça dos alunos e não sei mais o quê, porque eu sempre priorizei o bom debate na sala de aula e sempre respeitei as opiniões dos alunos, como grande parte dos professores também fazem. Eu gostaria ainda de lembrar que aqui no estado do Espírito Santo, uma luta que eu tenho o tempo inteiro falado, que quando se fala de corte, agora muita gente se manifesta sobre isso, lembrando que aqui no Espírito Santo nós não cumprimos o mínimo dos 25% que devem ser empregados na educação, porque parte disso é alocado para o sistema previdenciário, que é errado e é ilegal e é inconstitucional. Por isso, em 2017, nós já denunciamos a Procuradoria-Geral da República sobre essa questão, porque o Estado do Espírito Santo precisa voltar a investir integralmente os 25% na educação. E vários municípios aqui do estado passaram a fazer a mesma coisa, e isso é lamentável. Então hoje, esse dia de luta marcado por professores, alunos, pesquisadores no Brasil inteiro, tanto da esfera federal quanto da esfera estadual, é um dia para lutar e debater e tornar público todos os problemas que a educação sempre enfrentou e que agora vem enfrentando em maior escala. E ainda para concluir, ontem vários professores da rede estadual, porque como eu estou dizendo, o dia é de luta pela educação, não é só em relação aos cortes federais, porque tem várias escolas estaduais e professores estaduais participando disso, que várias escolas receberam um comunicado da Secretaria de Educação, afirmando que haveria aula normal, mesmo que os professores tivessem decidido que hoje participariam dos movimentos, e um comunicado que, no entendimento de muitos professores, induzia a ideia de uma ameaça de corte de pontos. Eu espero, e inclusive conclamo ao governo do Estado, que jamais pense em cortar o ponto daqueles professores que porventura estejam participando dessa manifestação, porque isso é um direito dos professores. Além do que, na área da educação, é o único setor em que quando um professor paralisa ou entra numa greve, tem que repor depois. Repõe até quando não tem nada a ver com as paralisações, como em 2017, a questão da segurança aqui no estado, várias escolas não puderam funcionar. Depois todos os professores tiveram que repor, mesmo que eles não tivessem nada que ver com aquela situação. Então, eu espero que esse comunicado que a Secretaria de Educação ontem enviou às escolas seja só protocolar, que não seja mesmo no sentido de uma ameaça de corte de ponto aos professores que hoje estão na rua. E deixo aqui a minha solidariedade irrestrita aos colegas da área da educação, aos institutos federais, às universidades federais e às escolas públicas como um todo, sobretudo as escolas públicas do Estado do Espírito Santo. A minha defesa, independente de quem for o governo, pode ser esquerda, direita, do centro, de cima, de baixo, a minha defesa será sempre e eterna pela educação pública de qualidade para todos. E eu jamais me furtarei de estar apoiando e me solidarizando com a luta daqueles que acreditam na educação como o grande caminho para a transformação de uma sociedade. Muito obrigado, presidente.